Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amados irmãos e irmãs, temos 3 tópicos para abordar aqui dentro desse texto, para a gente poder entender as nuances dele. A primeira coisa interessante é o significado da palavra escândalo, né? Quando Jesus diz no versículo 1, é inevitável que aconteçam escândalos. O que quer dizer escândalos dentro do idioma grego, que é a língua originária dos evangelhos? A palavra escândalo quer dizer nada mais nada menos do que pedra de tropeço. Ou seja, é inevitável que pedras, obstáculos, empecilhos apareçam na nossa caminhada de evangelização. Isso é maturidade nossa reconhecer que é inevitável isso. Agora, é interessante quando Jesus diz, mas ai daquele que produz escândalos. Ou seja, os escândalos aparecerão, os obstáculos aparecerão, mas ai daquele que produz isso. Ai daquele que meio que produz só por prazer, porque quer. Ele vai dizer, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Por que ele fala isso? Para os judeus, não poder ter o enterro, enterrar o corpo, era algo completamente muito delicado. A sua dignidade tinha se acabado. Então, na verdade, a pessoa ser jogada ao mar, ela não ia ter a possibilidade de poder ser enterrada de modo coerente. Então, na verdade, Jesus está dizendo assim, olha, é melhor que você experimente a pior das realidades do que escandalizar um desses pequeninos. Os pequeninos são todos aqueles que são pequenos no reino. Aqueles que muitas e muitas vezes nós condenamos com nossas palavras. Aqueles que são os que vivem à margem. E aí depois ele vai dizer, sobre o pecado do irmão. Quando alguém pecar, a gente tem que repreender, a gente tem que puxar a orelha do irmão, não tem nenhum problema. Só que quando ele se converter e pedir perdão, eu preciso perdoar. E aí entra a segunda mensagem do Evangelho deste dia, a importância do perdão. A palavra perdoar quer dizer doar mais. Nós precisamos dar mais do nosso amor, doar mais do nosso amor para o irmão. Mas muitas e muitas vezes nós somos extremamente resistentes. Não queremos perdoar, não queremos nos colocar no lugar do outro, não queremos dar uma segunda chance para o irmão. E Jesus nos chama a atenção. Nós precisamos perdoar. É interessante que ele fala, Se ele vier 7 vezes num só dia, os 7 na Bíblia tem a ver com plenitude. Então, indica um número que é fechado, ou seja, ele pode ter vindo fazer 20 vezes. O que importa é a quantidade de vezes total que ele tiver vindo pedir perdão a você. Você precisa perdoar sempre. Depois, veja que diante da situação do perdão, os próprios discípulos veem que estão faltando fé, porque é difícil entender isso. É difícil perdoar, não vem dizer que é fácil, que não é. Então eles pedem a Jesus, aumenta a nossa fé. E aí Jesus vai dizer, se você tivesse uma fé bem pequenininha, você conseguiria afastar grandes obstáculos. Então, amados irmãos e irmãs, coloquemos na nossa cabeça, Eu quero chamar a atenção para a mensagem central desse evangelho, que é sempre essa relação para com o outro. Não ser pedra de tropeço, não gerar escândalo na vida do outro, perdoar sempre o outro. E se para nós é muito difícil, assim como os discípulos também pediram, digamos juntos, Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé que muitas e muitas vezes não quer perdoar o outro, não quer entender o outro, não quer se colocar no lugar do outro, não quer rezar pelos inimigos. Que Jesus possa nos ensinar isso hoje e sempre. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até os próximos vídeos aqui do canal. Até mais.